Pessoal, eu quero pedir para que vocês se coloquem no lugar desse homem e dessa mulher. Hoje nós vamos relembrar essa história até para quem não lembra, mas também vamos tentar entender como vivem hoje essas famílias. Será que eles resolveram trocar as crianças? E os responsáveis? Que tipo de punição eles merecem? Afinal de contas, por esse erro, muitas famílias foram impactadas. É claro que essas duas famílias são as que mais estão sofrendo com tudo isso, mas eu vou falar para vocês como outras famílias aqui no Brasil também foram impactadas, inclusive eu que tenho um filho de 6 meses. Como que essa história me fez repensar e tomar várias precauções para que coisas como essa também não acontecesse com a minha família. Agora vem cá, tenta se colocar no lugar desse homem. Imagina que você conhece uma mulher, depois você namora, casa, e você olha para essa mulher, o comportamento dela é de uma mulher, sabe aquele tipo de mulher que não dá nenhum motivo para você desconfiar? Pois bem, e aí, depois de um tempo casado com essa mulher, você tem um filho com ela. Só que você percebe que esse filho nasce moreno, mas você é branco e ela também. Até aí, tudo bem. Afinal de contas, aqui é o Brasil. Eu mesmo, por exemplo, o meu pai é moreno, minha mãe também, e eu nasci branco, e o meu irmão é moreno. E antes que alguém venha querer insinuar alguma coisa, eu tenho um rosto muito parecido com o meu pai. Mas, no caso do Cláudio, o tempo foi passando e ele percebeu que a criança não se parecia em nada com ele, e nem com a mãe e também nem com ninguém da família. E isso começou a gerar várias dúvidas na cabeça de Cláudio e também a trazer várias brigas entre o casal que acabou se separando por conta disso. E depois de um tempo separados, Cláudio chega para Yasmin e fala que quer o exame de DNA. E aqui eu gostaria de deixar uma pergunta para as mulheres. E você perdoaria se você soubesse que você tivesse sido fiel no casamento e depois que levantasse essa dúvida e fosse comprovado por um exame de DNA que você realmente foi fiel, você perdoaria ou não? E claro, Yasmin ficou muito indignada e disse que faria o exame de DNA, mas se ela também fizesse junto com ele e com a criança. E chegou a dizer que se o filho não fosse dele, também não era o filho dela. E aí talvez Cláudio, nesse momento, já ficou aí se perguntando, ela parece confiante no que está dizendo. E aí não deu outra. Depois de alguns dias, o laboratório ligou dando a péssima notícia de que realmente a criança não era o filho biológico dos dois. Depois disso, eles resolveram ir no hospital em busca de mais informações e receberam como resposta que, nesse caso, eles teriam duas opções, ou colocar panos quentes e nem comunicar a outra família, ou então, simplesmente, como se fosse simples, troca as crianças. O que você faria se recebesse esse tipo de resposta do hospital? É só trocar as crianças. Lembrando que eles tinham 3 anos de idade. Outra questão aqui que eu quero deixar com vocês, o que vocês acham, que tipo de punição merece o hospital ou as pessoas ali responsáveis? Afinal de contas, o estrago emocional que eles fizeram a essas famílias não tem como reparar. E aqui não é uma questão de vingança, muito longe disso. Mas eu acho que precisa deixar uma mensagem aqui no Brasil forte de que realmente existe justiça para que não aconteça com outras famílias. E só para vocês terem uma noção como essa história impactou até a minha vida também, como eu disse, eu tenho um filho de 6 meses, e aí eu achei melhor ter o meu filho num hospital particular, porque assim você pode fazer mais exigências. Afinal de contas, é triste a situação dos hospitais públicos. Parece até que você está pedindo um favor em ser atendido. E eu lembro que eu estava no hospital preocupado quando a minha esposa saiu para ter o neném. E eu estava tão preocupado de algo do tipo acontecer também comigo, que eu até lembro daquele seriado The Office, vocês lembram? Quando o Michael estava namorando uma asiática e tinha 2 amigas, ele ficava ali perdido, qual que é minha namorada? Ele também estava bêbado ali, ele decidiu fazer um risco na namorada dele para depois não se confundir. Olha o nível, eu cheguei a pensar em riscar o meu filho quando ele saiu do parto, mas graças a Deus não precisou nada disso, eu pude acompanhar tudo de perto, mas de qualquer maneira,
Eu acho que esse é um exemplo de como essa história deixou muitos pais aí no Brasil todo preocupados. Mas enfim, continuando a história, o próximo passo seria procurar Isamara e Guilherme. Eles estavam seguindo a sua vida normalmente quando foram surpreendidos com essa péssima notícia. Os dois casais deram entrevista contando todo o drama e sofrimento que esse erro tinha causado. Parece que o processo era em torno de 1 milhão, agora a questão é, 1 milhão é suficiente? Será que 1 milhão manda o recado para o Brasil todo para que isso não aconteça novamente? Uma coisa que eu posso destacar de positivo no meio desse triste erro é que pelo menos os dois casais parecem ter se entendido bem. Afinal de contas, isso não é pouco. Imagina o seu filho sendo criado por uma outra família que pode pensar totalmente diferente de como você pensa. Bom, particularmente eu, que vi algumas entrevistas diferentes dos dois casais, eles pareciam ainda estar perdidos em como iam agir com toda essa situação. Afinal de contas, o que eles iam fazer? Iam destrocar as crianças? Com certeza isso não é algo simples. Eu fiquei feliz em ver uma entrevista recente e que inclusive trazendo uma ótima notícia de que Cláudio e Yasmin reataram e Yasmin resolveu perdoar Cláudio. Afinal de contas, os dois tinham razão, né? O filho realmente não era o filho biológico dele e ela realmente não tinha traído Cláudio. Ela chegou a dizer nessa entrevista que os dois casais tinham um tipo de guarda compartilhada, que de 3 a 5 dias as duas crianças ficavam com uma família e depois ficava com a outra. E que eles têm sim o objetivo de trocar as crianças, mas que isso vai ser feito com muita calma e que as crianças, inclusive, têm feito acompanhamento com psicólogos. Com certeza não vai ser uma caminhada fácil, fica aqui a minha torcida. Diz aí para mim o que você acha, o que você faria, você trocaria as crianças ou não? E que tipo de punição você acha que o hospital e os responsáveis merecem? Vou ficando por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até a próxima.